Olá, boa tarde. Quinta-feira, dia 18 de julho. NT Sul começando aqui na telinha da TV Novo Tempo. Na edição de hoje, a gente mostra o sofrimento dos moradores de uma rua do bairro Marina, que vira rio em dias de chuva. O problema se arrasta há 38 anos. Cerca de 5 milhões de sementes foram lançadas em áreas devastadas pela enchente no Rio Grande do Sul. Também teve plantio de mudas. Bernardo Miller vai trazer detalhes desta ação para a recuperação da vegetação nativa. Novo ensino médio pode ser implementado já em 2025. Mudanças buscam reverter disparidade entre alunos da rede pública e particular, permitindo melhores condições de ingresso ao mercado de trabalho, com qualificação ou disputa de vagas em vestibular. Thelma Tomás conversou com um doutor em educação e a gente vai ficar por dentro deste assunto. E no quadro Dia de Terapia, a psicóloga Lisiane Omerich fala sobre um transtorno que faz as pessoas terem variações de humor. Poxa, por que eu me acordo deprimida e depois do meio-dia eu tô bem? Né? O que acontece comigo? Por que eu tenho essa alteração de humor? E você, tem notícia para contar? Vamos trocar informações. O NT Sul tem espaço reservado aqui para sua mensagem. Envia a tua opinião, teu recado, uma foto, um vídeo aqui para o nosso WhatsApp. O número é o que vai para a telinha, 51997697129. E nós estamos ao vivo também no Facebook e no YouTube. E você pode participar por meio das nossas lives. Participe enquanto fica bem informado. O NT Sul já está no ar. E a gente fala agora do impacto da onda de frio no Rio Grande do Sul sobre a ocupação das emergências e unidades de pronto atendimento da capital, de Porto Alegre. A superlotação chega a 172% e os sintomas respiratórios são a principal causa de internações. A emergência adulta do Hospital de Clínicas apresenta lotação de 269%. São 151 pacientes para 56 leitos. O Instituto de Cardiologia e a Santa Casa também operam acima de 200%. São 32 pacientes para 9 leitos. De acordo com a Secretaria da Saúde, o cenário é considerado normal para essa época do ano, com procura maior em consequência das infecções respiratórias. Porém, a partir de um levantamento dos últimos 12 meses, o diretor de atenção ambulatorial hospitalar salienta que grande parte dos atendimentos poderia ser realizada na atenção primária. Do que vem ocupando nossas emergências, nossos pronto-atendimentos aqui no município de Porto Alegre, são aquelas pessoas que procuram por algum motivo, mas que na verdade poderiam estar numa unidade básica, que é o que a gente chama da classificação verde ou azul, dentro da classificação de risco, quando chega e faz a triagem dentro de um pronto-atendimento. As pessoas têm que prestar atenção, primeiro, cuidar que nos primeiros sintomas de um resfriado, de uma gripe, né, que perceba que já começou a fazer febre, procure a unidade básica, que não deixe piorar a situação para que, de repente, aí sim ter que ir numa emergência, daqui a pouco até ser internado, que também estamos com dificuldade. Nos próprios leitos clínicos, né, nas nossas UTIs também estão lotadas, não são só as emergências, né? As taxas de ocupação das emergências psiquiátricas também chamam a atenção. O Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul e o Plantão em Saúde Mental e API têm 14 leitos cada um, e ambos atendem uma média de 30 pacientes. Além disso, 2 CAPs, os Centros de Atenção Psicossocial, foram atingidos pelas inundações. O Pernambuco foi deslocado temporariamente para o Posto Avançado Vaquianos, no Maitá, e o Céu Aberto para o Albergue Dias da Cruz, na Azenha. São necessários mais lugares de atendimento, não é questão só de leito, mas a organização lá na base para que a gente possa atender e dar conta, né, de tudo isso que ainda vamos viver e vem pela frente. De curto prazo, recompor os atendimentos que já existiam, né, quanto antes, ver algumas estratégias, até mesmo nós estávamos falando da própria telemedicina hoje, da telesaúde, é uma alternativa, né, dentro das unidades, dentro de pronto-atendimentos, para atender também a questão de saúde mental para a população.
E todo cuidado é pouco, né, gente? Esse período aí com muita umidade, com bastante frio, tem sido difícil. O inverno do Rio Grande do Sul é bastante rigoroso, então a gente precisa tomar aí todos os cuidados necessários. Quem tem possibilidade de fazer as vacinas que estão disponíveis também, são coisas que vão ajudando a gente a suportar, a atravessar esse período que não tem sido fácil aqui para a gauchada e também para os demais estados do Brasil que tem assim um certo rigor no frio nesse período do inverno. Voltando agora para Cachoeira do Sul, os detalhes da reforma da Ponte do Fandango, bem como seu cronograma de obras, vai ser apresentado em uma reunião almoço organizada pela Câmara do Agronegócio, Comércio, Indústria e Serviços de Cachoeira do Sul, a CACISC, no próximo dia 30. No mesmo dia também vai ocorrer uma audiência pública na Câmara de Vereadores, onde a proposta será discutida com a comunidade. O superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, o Iratã Pinheiro, confirmou ao deputado estadual Cláudio Tatti que a ponte vai ser elevada em 3 metros. Essa mudança está relacionada aos alagamentos em decorrência das enchentes. Você conhece alguém difícil de lidar? Uma pessoa que cada hora está de um jeito? Que tem, quem sabe, variações de humor? Difícil, né? É bem provável que ela tenha um transtorno chamado ciclotimia. A psicóloga Lisiane Homerich fala sobre esse transtorno agora. Olá, pessoal! Hoje aqui no Dia de Terapia nós vamos falar sobre a ciclotimia. Vocês já ouviram falar sobre a ciclotimia? Uma palavra bem diferente, mas que ela fala muito sobre ciclos, né? Sobre ciclos. A ciclotimia, ela é uma variação do transtorno bipolar de humor. Transtorno bipolar de humor, vocês sabem, a gente já falou sobre esse tema aqui, a pessoa apresenta por um período mais longo comportamentos depressivos, muito depressivos, e alterna para comportamentos maníacos, onde ela fica eufórica, acelerada, empoderada, né? Por períodos mais longos também. A ciclotimia é uma alteração de humor, mas em períodos mais breves. Por exemplo, a pessoa pode estar num dia, ela apresentar os 2 tipos de comportamento. Ela estar completamente depressiva no turno da manhã, quando ela almoça no turno da tarde, ela já está mais eufórica, mais maníaca. Muitas vezes a gente confunde a ciclotimia com o temperamento da pessoa, né? Às vezes a gente não sabe como é que vai lidar com aquela pessoa, uma hora ela tá de um jeito, outra hora ela tá do outro, fica difícil de tu chegar nela. Mas daqui a pouco não é temperamento, daqui a pouco ela é uma pessoa ciclotímica que apresenta essas variações de humor que não são saudáveis, né? São breves essas variações de humor, mas incomodam muitas vezes na convivência com as outras pessoas, na família, com os amigos, no trabalho, né? Então a gente precisa tratar essa ciclotimia da mesma forma que a gente trata o transtorno bipolar de humor, ou com antidepressivos, com equilibradores de humor, dependendo daquilo que aparece de uma forma mais seguida, se é o efeito maníaco ou se é o efeito depressivo. Apresentar um traço da bipolaridade, como a ciclotimia, não é algo fácil, porque tu troca muito de humor e nessa troca de humor tu sofre muito, porque tu não consegue também te reconhecer, poxa, por que eu me acordo deprimida e depois do meio-dia eu tô bem, né? O que acontece comigo? Por que eu tenho essa alteração de humor? Então é muito difícil de tu poder conviver também com a tua... As pessoas nem se falam, mas tu mesmo conviver com essa alteração de humor. Então quando apresentar uma variação muito intensa, uma variação bastante acentuada, é necessário procurar um diagnóstico de um psiquiatra ou de um psicólogo e fazer um tratamento. Porque qualquer coisa, qualquer variante da bipolaridade, ela não se trata sozinha, a gente não consegue tratar sozinha. Muitas vezes a gente tem que tratar com o equilibrador de humor, pelo menos por um período, até que a pessoa possa então manter o equilíbrio de comportamento. O que é um equilíbrio de comportamento? É um padrão que a gente tem de comportamento, a gente não precisa estar nem depressivo nem eufórico, a gente pode estar tranquilo, equilibrado, né, organizado, para poder fazer as coisas que têm que serem feitas no dia a dia. É muito cansativa essa alternância de humor, essa alternância de comportamento e atrapalha muito a vida da pessoa. Até a próxima, pessoal!
E como a gente sempre comenta por aqui, o NT Sul é um jornal que conta a vida, conta a história de Cachoeira do Sul. E essa é mais uma pauta, mais um assunto que foi sugerido pelos telespectadores que nos acompanham diariamente. Como em vários pontos de Cachoeira, a rua Jacinto Godoy Gomes sofre com a falta de manutenção e o descaso da administração pública, que ignora as condições da via, deixando famílias ilhadas em dias de chuva à mercê da sorte. Uma situação que se arrasta há mais de 30 anos e passou por diferentes administrações. Eu estou em frente à casa de uma senhora que tem mais de 80 anos e que não pode mais caminhar. Esse é um recorte da situação da rua Jacinto Godoy Gomes, no bairro Marina, que sofre com o descaso da administração pública. Esse valão que foi criado aqui em frente à casa dessa senhora é resultado de um trabalho da Prefeitura Municipal, que optou por tirar parte da canalização para facilitar o escoamento da água e, em contrapartida, impossibilita o acesso a essa casa. Essa senhora, que depende de transporte, não tem condições de ser removida, porque não há acesso a essa casa. Como eu disse, esse é apenas um recorte da situação de total abandono dessa rua, que não só na enchente, mas em qualquer dia de volume de chuva um pouquinho maior, fica como se fosse uma cachoeira. Esses registros foram enviados à produção do NT Sul por moradores da rua Jacinto Godoy Gomes. Eles mostram a situação da via em dias de chuva. Os registros, conforme relatam os moradores, aconteceram durante uma chuva mais forte e não durante a enchente de maio, como se poderia imaginar. É o que confirma o relato da Janaína. Ela mora desde os 6 anos de idade na rua, no bairro Marina, e agora adulta, segue enfrentando os mesmos desafios de quando era criança. Quando eu estudava acontecia de chover muito e assim, poucos minutos alagava tudo. Uma vez, inclusive, eu fui no mercado e quando eu voltei, estava começando a chover quando eu fui. Quando eu voltei, e essas ruas sempre esburacadas, quando eu voltei já estava cheio, estava inundado e eu quase não conseguia passar. Eu enchi de água aqui, ó. E tive que me jogar pro lado de lá, de tanto buraco que tinha, e uma correnteza, aquela água parecia um rio. E aí, anos depois passou e aquilo foi amenizando. Aí agora voltou a mesma situação, e aí qualquer chuva forte que tem, enche de água, alaga tudo, entra água naquelas últimas casas lá. E na minha que é alugada, tivemos que quebrar um muro para poder dar vazão da água que já estava entrando dentro da casa. E aqui, impossibilidade de passar, nem de carro. Não tem como fazer um contorno, nada, não tem como sair. E mercado, a gente fica impossibilitado, se precisar de um remédio, não tem, porque não tem como ninguém chegar aqui. Eu tive que gravar vídeo de bota de borracha do meu pátio, subir no muro para mostrar que não tinha como eu ir de Uber, porque não chegava carro aqui, estava muito alta a água e como a estrada tem muito buraco, não tinha condição. Tive que ligar, mandar vídeo e depois pagar 6 horas depois, porque nem no trabalho eu consegui ir. A Flaviana tem 2 filhos, um deles de 4 anos, que tem estenose pulmonar, uma doença cardíaca que eventualmente pode necessitar de atendimento médico de urgência. A casa dela fica no final da rua e é uma das mais afetadas quando chove. Foi antes da enchente. Na realidade, sempre que chove, a rua fica cheia. Só que agora começou a ser bem mais precária a situação, né? Aí na segunda-feira, antes da enchente, deu aquela chuvarada e eu me acordei com água assim na altura da cama já. Me acordei assim, isso era 7 e pouca. Começou a chover um pouquinho antes e em questão de 1 hora encheu. Aí ligamos para a prefeitura, né? Conseguimos contato com a Defesa Civil esteve aqui, disse que se a gente quisesse eles podiam fazer a retirada e coisa. Mas a gente estava com a intenção de tentar salvar alguma coisa, né? Para não deixar piorar. Até porque nunca aconteceu depois que eu vim morar aqui, então, né? Não vai acontecer de novo. Veio a prefeitura com a retro aqui, com chuva, e disse que não podia mexer com chuva, não podia fazer nada. A gente queria, a intenção era dar um caimento no barranco da Sanga para ver se pelo menos dava vazão na água, né? Não podemos mexer com chuva, né? Aí tá, foram embora, a gente limpou. Eu vou te interromper só para entender melhor. A retro da prefeitura se deslocou do parque de máquinas até aqui e mesmo durante a chuva para te informar que não podia atuar com chuva, é isso? Isso, foi isso aí que aconteceu, por incrível que pareça. E aí tiveram aqui e não puderam mexer com chuva. Tá bom, né? O que a gente faz? Conseguimos uma retro particular para vir aqui mexer.
com chuva, a Reto Particular veio, mexeu, fez o que pôde aqui para nos ajudar. E essa contenção que foi feita aqui na frente da tua casa como uma medida de evitar novos alagamentos, foi feita por quem? Foi feita pelo meu esposo e os vizinhos que ajudaram na pá a fazer para dar uma contenção. E tentar fazer o que podia, né? Já que quem era para ajudar não nos ajudou, né? A gente teve que fazer o que dava. Até no outro dia, o outro vizinho aqui do lado também pegou uma Reto Particular para vir dar mais uma mexida aqui para tentar resolver. Já a Jussara mora há 23 anos na rua Jacinto Godoy Gomes, em Cachoeira do Sul. A muleta é o resultado de 2 fraturas nos tornozelos. Ela caiu mais de uma vez nos buracos dessa via e agora só consegue se locomover assim, com auxílio. Caí ali no buraco e quebrei meu pé, o tornozelo. Eu já quebrei 2 vezes. E daí não tem como sair de casa de muleta, né? Daí eu tomo os remédios caros, mas não adianta que cada vez que melhora o meu pé eu quebro de novo. Eu pedi ajuda para arrumar aqui, só fizeram as valetonas aqui e não vieram arrumar nada aqui. Tá desse jeito aí. Aqui. Não quer encostar aqui mais o Umbrit, quer ir só lá naquela rua, parar lá na frente, eu tenho que fazer toda a volta aqui. E quando chove, como é que eu vou sair de casa? Eu tenho um neto no colégio também de 12 anos, que é o filho dela, né? E também precisa sair para na aula. Minha filha dá aula ali no Baltazar, ela é monitora ali, né? Mas não tem como ela sair de casa quando chove. Daí a água vai até aqui assim nas pessoas, né? Não tem, senão vai cair na valeta, vai morrer afogado, né? A gente fala para eles, ninguém quer ajudar, né? É isso aí, moço. Entrou água lá dentro de casa. O pouco de comida que tinha molhou. Eu só ganho um auxílio de R$600 por mês, né? Para 4 pessoas não chega. Daí tem que pagar água e luz e tem que pagar R$100 de IPTU. Paguei 2 prestações, falta mais uma ainda esse mês. Nem sei como eu vou ter dinheiro para pagar luz e água. O Alcindo é o morador mais antigo da rua. Está ali há 38 anos e faz cor aos vizinhos. A situação é essa desde que ele começou a construir a sua casa. E tudo, pedidos, protocolos, reuniões, ficou só na promessa. 38 anos morando aqui. 38 anos que eu moro aqui e há 38 anos a gente tem esse caos aqui na rua aqui. Sempre foi assim, a enchente da rua, as pessoas passando trabalho, não tem como sair aqui. Se acontecer uma emergência, alguma coisa assim, a rua sempre foi assim, sempre foi cheia de buracos. Se não é a peso de mão de obra particular das pessoas, não se resolve nada aqui, nada. Para te ver como tu escutou o pessoal daqui de baixo assim, ó, é sempre assim. Ou a gente faz por nós ou ninguém faz por nós. Porque a gente só paga imposto e não tem retorno nenhum. Aqui é assim. A gente já fez reunião aqui, já fez vários pedidos e coisas, protocolo já foi feito. Todos os vizinhos aqui já fizeram protocolo na prefeitura. O pessoal não vem nem olhar. O pessoal não vem nem olhar. E quando vem, acontece que nem a Eliandra falou ali embaixo. A máquina vem, até na hora da chuva, com a água no joelho, que a gente caminha aqui com água no joelho. A máquina vem, passa por dentro da água e chega ali e diz que não pode ajudar. Que não pode mexer na hora da chuva. Mas então para que veio? Ah, pelo amor de Deus, é impressionante assim, ó. A gente não tem auxílio de nada, a gente não tem um apoio, não tem um apoio de prefeitura, de Ministério Público, sei lá o quê, mas só promessa. Fazer uma galeria lá e alinhar esses encanamentos aqui, que isso aqui é que nem uma cobra, é tudo torto. Alinhar e não deixar um pedaço encanado e um pedaço buraco, um pedaço encanado e um pedaço buraco. Cada vez que vem a água, sai por cima e vai levando tudo que tiver pela frente. Essa água vem desde o Pasto Moura, lá em cima, lá desde o Horba, lá de cima. Essa água vem toda de lá do Pasto Moura, lá. Isso é um córrego, vem pelas matas ali, vem tudo de lá. Ela vem desembocar toda aqui. Toda aqui. Essa minha cunhada já caiu dentro da enchente aqui, no sair de casa. Caiu dentro da enchente aqui. Ela trabalha na prefeitura. Ela é funcionária da prefeitura. E ela caiu dentro da enchente aqui no sair de casa, tentando ir trabalhar. Não conseguiu. Que no mapa da prefeitura marca uma avenida com canteiro central, muito linda no mapa da prefeitura, a coisa mais linda do mundo. Mas cadê? Cadê? Cadê o nosso encanamento? Isso aqui era simples, era fazer uma galeria lá em cima, na faixa, que nem faixa não tem mais, já foi cortada há muitos anos por causa do esgoto já ali, que passa a céu aberto.
A água estourou o asfalto, ficou aquela emenda que tem ali, que qualquer um enxerga naquela avenida, ali é Cândida Fortes, né? Aquela ali sempre foi aquela porcaria ali, porque nunca foi feita uma galeria. Não tem nada a ver com a enchente de maio. Isso é sempre. Aqui primeiro minha mãe morava e depois que eu casei eu me mudei e voltei para cá já faz 8 anos. Mas sempre foi assim, sempre. Os moradores recordam que uma emenda impositiva no valor de R$100 mil foi destinada para obras de pavimentação e recuperação da rua Jacinto Godoy Gomes. Na justificativa consta aquisição de tubos de concreto para canalização de drenagem pluvial. O projeto é do ano de 2022. Pior sentimento esse que o morador traz ali, né? De que você paga o imposto, tenta manter a sua contribuição em dia, mas ninguém está olhando, né? O sentimento de estar abandonado. E aí o bairro está desse jeito que a gente viu nas imagens, com todos esses transtornos. A secretária de Obras, Aline Machado, informou à produção do NT Sul por telefone que o setor de engenharia da Prefeitura de Cachoeira do Sul trabalha num processo de reestruturação da drenagem dessa via. Ela não informou prazos para execução e também não detalhou ações previstas no projeto. E nós vamos agora ao nosso primeiro bloco de interatividade para ouvir você, para ver a sua notícia, a sua informação, o seu comentário também sobre os diferentes fatos do dia. E você pode interagir com a gente no WhatsApp 51997697129 e também nas nossas lives no Facebook e no YouTube aqui da TV Cachoeira, facebook.com/TV Cachoeira e youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Vamos para a telinha, mensagens aqui do nosso WhatsApp. A Isolete Lopes, quando a patrola vai passar aqui na rua Reginaldo Carlos Paulo Resch, no bairro Primavera? É um bairro que não dá mais para sair de casa. E a Isolete manda aí a foto do atoleiro. Então a região que está realmente sofrendo bastante também, mais uma região que está sofrendo bastante com problemas nas ruas. Obrigado, Isolete, pela tua participação. O Orvil Neto, essa é a rua Ana Isabel Garcia, no bairro Leopoldina. Nos dias de bastante chuva, não dá para sair de casa. Olha só a quantidade de água na rua, né? Toda a largura da rua, a água está sobre o leito da rua e, portanto, uma dificuldade para os moradores. Então, para quem está a pé ou, quem sabe, com um veículo menor, é aquele transtorno, aquela dificuldade. É mais um caso de rua no perímetro urbano de Cachoeira do Sul, com todos estes transtornos. E, como disse também o morador ali na reportagem que a gente exibiu anteriormente, agora a gente está tendo muito argumento sobre a enchente, o mês de maio, que foi uma catástrofe para o Rio Grande do Sul, todo mundo sabe disso. Mas são casos que são recorrentes, de muito tempo, que não tem necessariamente a ver com a enchente, com a cheia do mês de maio. É um déficit estrutural que a gente tem na cidade e esse é mais um caso. Rua Ana Isabel Garcia, bairro Leopoldina. Muito obrigado, Orvil, pela tua participação. Nosso abraço aos moradores. Deixamos aí esse apelo também para as autoridades. Agora tem um recado aqui do Esair Silva. O Esair mandou um áudio. Vamos ouvir aqui o que diz o Esair. Tarde. Não, até uma coisa que eu fico pensando. Eu moro aqui no Bal Vermelho, trabalho aqui na verdade. Mas uma coisa que eu fico pensando, por que eles não colocam aonde eles estão trabalhando ou onde eles não podem trabalhar, mostrar onde é que eles estão fazendo? Por que eles não demonstram isso? Até para a população saber onde é que eles estão, o que eles estão fazendo. Fica parecendo que eles até nem estão fazendo nada, né? Porque hoje mesmo ontem eu fui a Cachoeira, hoje eu voltei de Cachoeira e é praticamente abandonado, não tem nada. A gente tem que quebrar um pouco do carro, quebrar um pouco das coisas da gente para poder chegar até a Cachoeira, fazer o que tem que fazer, né? Bom, o Esair está falando sobre manutenção de estradas rurais aqui em Cachoeira do Sul. E é isso, né? O sentimento da população quando não tem essa divulgação de um cronograma, onde as obras estão ocorrendo, é aquele sentimento, será que estão trabalhando? Será que ninguém está fazendo nada? Por isso que um dos princípios da administração pública é o princípio da publicidade. Não publicidade no sentido de fazer propaganda, mas de dar publicidade, publicizar, divulgar aquilo que está acontecendo, as ações do poder público,
que são tomadas justamente com recursos públicos. Essas obras não são favores que são feitas à população, mas serviços que precisam acontecer. Por isso, realmente, esse princípio é importante e ele precisa ser seguido. A administração pública precisa divulgar os seus atos e a gente precisa, nesse sentido, como sugeriu o Ezair, ter, quem sabe, um cronograma que seja claro, que seja divulgado em algum local. E a imprensa está aqui para isso também, né? Para divulgar para a comunidade. Muito obrigado ao Ezair pela participação, os demais telespectadores que mandaram mensagens já. Daqui a pouquinho, mais recadinhos em mais um bloco de interatividade. A seguir, cerca de 5 milhões de sementes foram lançadas em áreas devastadas pela enchente no Rio Grande do Sul. Também teve plantio de mudas e o Bernardo Miller vai trazer detalhes desta ação para a recuperação da vegetação nativa. Novo ensino médio pode ser implementado já em 2025. Mudanças buscam reverter disparidade entre alunos da rede pública e particular, permitindo melhores condições de ingresso ao mercado de trabalho, com qualificação ou disputa de vagas em vestibular. A Thelma Tomás conversou com um doutor em educação e a gente vai ficar por dentro deste assunto. O intervalo é rápido, nós já voltamos. Meio-dia e 31, NT Sul de volta ao vivo na telinha da TV Novo Tempo. Ótima tarde para você, muito obrigado pela companhia com a gente. Vamos falar um pouquinho sobre o tempo? Imagens agora da nossa câmera ao vivo no centro da cidade de Cachoeira do Sul. Céu encoberto neste momento, o sol não deu as caras até agora, mas tenhamos fé. A previsão diz que o sol vai aparecer ainda ao longo desta tarde. Tem aí uma sequência de dias com tempo um pouquinho mais firme no Rio Grande do Sul e a gente vai conferir todos os detalhes agora então na previsão do tempo. Quinta-feira em Cachoeira do Sul, amanheceu novamente com o tempo bastante fechado, com cerração. Ao longo do dia, a tendência é de sol entre nuvens, sem chuva. Mínima 10 graus e máxima 19. Sexta-feira esquenta um pouquinho mais e também deve ter sol entre nuvens. Mínima 12 graus e máxima 24. Sábado, o dia pode amanhecer também encoberto, com cerração, com as nuvens perdendo força ao longo do dia e com aberturas de sol. Mínima 11 graus e máxima 18. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. Uma massa de ar seco passa a influenciar o tempo a partir desta quinta-feira no Rio Grande do Sul, então o sol aparece na maior parte do estado no decorrer do dia. Muitos locais terão um dia com tempo muito aberto e amplos períodos de céu claro sem nenhuma nuvem no céu. O tempo aberto com resfriamento em superfície favorece, por inversão térmica, a ocorrência de nevoeiro em diversos pontos do estado, o que já ocorreu de manhã e deve se repetir nos próximos dias. Em vários municípios, o nevoeiro vai ser denso, com restrição de visibilidade bastante acentuada. Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, máxima de 19 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 22. Na região norte, em Passo Fundo, máxima de 21. Em Santa Maria, na região central, 20. Em Tramandaí, Torres, litoral norte, máxima de 19 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, máxima de 17 graus. Agricultores de todo o Rio Grande do Sul vão se reunir no município de Rio Pardo para a segunda edição do SOS Agro RS. A manifestação está agendada para amanhã, a partir das 10h30 da manhã, no Parque da Expo Agro Afubra. O movimento SOS Agro apoia integralmente o pleito da Farsul e FETAG na busca por recursos de recuperação da agricultura gaúcha. O objetivo é pressionar o governo federal por um retorno às reivindicações enviadas. A expectativa é de 15 mil pessoas no evento. A TV Cachoeira vai trazer os detalhes dessa mobilização na edição de amanhã aqui do telejornal NT Sul. E agora mais participações, os recadinhos da nossa audiência. Muito obrigado a você de casa que separa um tempo para contar a sua informação, a sua notícia e também para comentar os diferentes fatos do dia, para comentar as reportagens que estão no ar. Para você que chegou agora, não sabe como participar?
Tá com o seu telefone na mão? Então manda mensagem no nosso WhatsApp, é o 51997697129. Se você tiver aí uma sugestão de uma reportagem que você acha que seria útil para a comunidade, uma sugestão de uma entrevista, fique à vontade para mandar a sua sugestão, tá bom? A gente vai aqui trocando informações, apurando informações e é com a participação de todos. É um jornalismo colaborativo aqui da TV Novo Tempo, tá bem? Na telinha, a mensagem do Rogério. O problema na rua Jacinto Godoy é o entupimento da tubulação que passa debaixo da via férrea. O Alcinto está corretíssimo. Verbas impositivas não pagas, improbidade administrativa, diz aqui o Rogério. Obrigado, Rogério, pela tua participação. A Nara Machado também está participando. Cada dia aumenta o descaso com a população. Os bairros horríveis e ninguém faz nada. Todos pagam IPTU para quê? Questiona a Nara. Obrigado, Nara, pela tua participação também com a gente aqui no NT Sul. O William Barreto, aquela rua mostrada na reportagem é crítica. Já peguei uma chuvarada, literalmente uma enchente, com água batendo na minha cintura. A situação ali é realmente crítica e o executivo nunca faz nada, diz o William, né, também reclamando da falta de uma ação mais concreta, né, de canalização, de ajuste na rua, para que os moradores não tenham que conviver com aquela situação. Quem mais? O Morisson Machado. Hoje quero parabenizar meus colegas pelos 38 anos de formados no curso técnico em enfermagem pela Escola HCB, concomitante com a Escola João Neves. Foi uma linda história. Alguns seguiram outros caminhos e outros já estão aposentados. Parabéns, diz aqui o Molisson. Obrigado, Molisson. Obrigado também por compartilhar a foto. Nosso abraço a todo o pessoal aí desse ano, técnico em enfermagem de 1986. Então, nosso abraço, nosso carinho a todos estes profissionais. Daqui a pouquinho mais recados aqui da nossa audiência. Com o objetivo de devolver a cobertura de vegetação nativa a áreas que sofreram com a enchente, o 3º Batalhão de Engenharia de Combate realizou uma ação de recuperação na mata ciliar no entorno da companhia que está próxima ao rio Jacuí. O trabalho teve o suporte do poder público na conservação da saúde ecológica da região. Para marcar o Dia de Proteção às Florestas aqui no Brasil, essa data que foi comemorada ontem, no dia 17, o 3º Batalhão de Engenharia de Combate aqui de Cachoeira do Sul, juntamente com parceiros, pegou essa data para fazer uma ação muito bacana, principalmente no reflorestamento de toda a encosta aqui do 3º Batalhão, obviamente por conta da enchente histórica que atingiu aqui o estado do Rio Grande do Sul e com certeza pegou, de certa forma, com severidade, a mata ciliar aqui no entorno do batalhão, que é muito próximo aqui ao rio Jacuí. Essa ação também ocorreu em todo o estado, inclusive o Exército sobrevoou alguns rios aqui do estado do Rio Grande do Sul, lançou sementes para fazer novamente essa plantação e tentar essa recuperação da mata ciliar, principalmente de rios. Mas tratando aqui de Cachoeira do Sul, estou ao lado do comandante Humberto Costa, que vai nos atender. Agora, comandante, falando sobre essa ação de vocês, pensando primeiramente aqui no entorno do batalhão, como partiu essa ideia e essa ação para fazer essa recuperação aqui dessa parte que é muito fundamental para as ações aqui do batalhão? Para marcar o Dia de Proteção às Florestas, né, o Comando Conjunto, Taquari 2, né, incentivou as organizações militares a fazer essa atividade de reflorestamento. E como os fundos do 3º BEACOMB foi muito afetado pelo rio Jacuí, né, a gente decidiu fazer um plantio de mudas, né, na nossa conhecida área Alfa e Bravo, que é a área que chega no rio Jacuí, né, de modo a marcar essa data e também já se preparar para melhorar a paisagem, né? Porque realmente a cheia do rio Jacuí ela modificou completamente os fundos do batalhão e a ideia é ser um ponto de início, né, da modificação das florestas aqui do batalhão. Ok, comandante. Então, existiu um cenário antes da enchente e agora tem um cenário pós-enchente que mudou radicalmente a situação, inclusive as ações do batalhão. Sim, como te disse, né, a enchente ela mudou todo o perfil da retaguarda do batalhão. Inclusive, quem for no batalhão na área da retaguarda, que conhece o batalhão, não vai acreditar, né, nas condições que ficaram. Nós estamos trabalhando já desde já
para que, num prazo mínimo de 1 ano, aí, a gente já consiga voltar ao que era antes, né? Inclusive com um plantio de árvores, trabalho de equipamento, de engenharia, de modo que a gente consiga acessar os locais que hoje estão intransitáveis. O terreno ele modificou bastante. O terreno mudou completamente, né? Como os militares que já serviram aqui, né, receberam imagens de como se encontra hoje, eles não acreditaram no que a enchente realmente afetou a Cachoeira do Sul. Ok, nesse primeiro momento que foi plantado, as mudas, são árvores mais densas para conseguir solidificar o solo. E são árvores que a gente acredita que tem uma raiz mais profunda e aguente. Essa enchente derrubou muitas árvores na retaguarda do batalhão e, segundo nossos assessores, né, para os assuntos ambientais, há uma necessidade de modificar com mudas em que a raiz penetre mais no solo. Mesmo sendo uma ação do batalhão, mas pega muito próximo ao Rio Jacuí, que nesse primeiro momento a gente visualiza não teve um impacto tão grande como em outras regiões. Até o comandante circulou aí durante esses últimos meses pelo estado e com certeza viu um cenário de destruição. Você até comentava ali em Lajeado, principalmente, né? A gente, como eu falei para você, o batalhão ainda está no terreno, né, com muitas equipes, em locais que a gente julga que vai demorar muito mais para se reconfortar, né? Inclusive Lajeado, Arambaré, Pelotas, ou seja, o batalhão está em todo o Rio Grande do Sul, né, apoiando a população nesse momento que parece de normalidade, mas é um momento de reconstrução. A gente gostaria até de agradecer à Prefeitura Municipal de Cachoeira do Sul, né, através da sua Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que nós estamos recebendo um assessoramento, né, importante, porque eles detêm o conhecimento do que deve ser feito, né? Já há uma previsão de novas mudas chegarem, né, numa parceria, de modo que a gente quer deixar o batalhão na sua retaguarda do jeito que era antes, bem florido, bonito, né, e a cidade ganha também com isso. Tá certo, comandante. Obrigado por nos atender, parabéns pela ação e que essa iniciativa do batalhão também se espalhe por toda a comunidade, pensando principalmente na nossa maior riqueza, que é o Jacuí, né? Eu agradeço a vocês. Tá certo. Relato então do comandante Humberto Costa falando sobre esse dia que ocorreu ontem, Dia de Proteção às Florestas, o trabalho que ocorreu aqui no 3º Batalhão de Engenharia de Combate, principalmente na recuperação da área do quartel, que foi severamente devastada por conta da enchente que atingiu aqui o município de Cachoeira do Sul. Isso também se propaga por todo o estado em áreas até mais afetadas, inclusive o Exército sobrevoou essas áreas onde a água chegou com mais força para tentar fazer a recuperação dessa mata ciliar, principalmente nesses rios de porte menor, onde a enxurrada foi mais forte. Daniel, eu volto contigo aí no estúdio. Muito obrigado, Bernardo, pelas informações. E nós vamos falar agora um pouquinho sobre educação. O agora chamado novíssimo ensino médio foi aprovado pelo Congresso Nacional e aguarda a sanção do presidente Lula. A reformulação da proposta, que chegou a ser testada no primeiro formato durante a pandemia, agora privilegia as disciplinas obrigatórias e permite uma melhor preparação dos alunos, tanto para uma formação técnica, que direciona ao mercado de trabalho, quanto para buscar a formação acadêmica em nível superior. A Thelma Tomás conversou com um doutor em educação sobre as mudanças. Boa tarde, Thelma. Boa tarde, Nunes. Boa tarde para quem nos acompanha em casa na hora do almoço. A pauta hoje é o novo ensino médio. Converso com o professor Ismael Rocha, que é doutor em educação. Vamos tentar facilitar o entendimento dessas novas regras já aprovadas, depois de uma longa discussão e uma experiência aí vivenciada previamente num período bastante conturbado que foi durante a pandemia. A gente chegou a trazer esse assunto nessa época aqui no NT Sul, vários debates, trouxemos especialistas falando justamente sobre a dificuldade de se fazer essa implementação num período tão difícil em que as aulas precisaram ser realizadas de forma remota, em que todos estavam passando por uma adaptação complicada aí, inserindo uma ferramenta diferente de educação que precisou ser implementada, que foram as aulas online, trazendo desafios, inclusive, para os educadores que não estavam habituados, né, com esse novo formato de dar aulas, e era um desafio muito grande para testar essa nova modalidade. Estamos agora de volta às aulas presenciais, teve muitas perdas, inclusive em nível educacional, né, professor? Então, é preciso agora rever
toda essa perda aí que os estudantes sofreram nesse período, que os indicadores apontam realmente esse déficit educacional. Como que esse novo ensino médio chega para tentar reverter esses indicadores e trazer um maior aproveitamento educacional para esses alunos? Boa tarde. Boa tarde aos espectadores. É um prazer novamente estar conversando com vocês sobre esse assunto tão importante que é o novo ou novíssimo ensino médio, como a gente está chamando, porque ele vem para alterar uma série de coisas que foram colocadas lá atrás e que, infelizmente, não puderam ser colocadas em prática em função da pandemia, certamente, mas em função do modelo que eles trouxeram. Um modelo que tinha características que não permitia que a grande maioria das escolas pudessem colocar em prática. Então, esse novo ou novíssimo ensino médio, ele veio para realmente tentar compensar alguns equívocos que foram colocados e ajustar todos esses processos por uma realidade agora pós-pandemia que nós estamos vivendo. Professor, na época se falava muito sobre um perfil conteudista, se falava também sobre uma dificuldade de inclusão de todas as escolas, em todos os níveis, sempre deixando aquele hiato, aquele espaço entre as escolas estaduais e as públicas, melhor dizendo, e as escolas privadas, que sempre ia continuar essa dificuldade de paridade entre esses dois sistemas educacionais. A gente consegue equacionar isso agora com o novo ensino médio? Olha, há sim um movimento para que isso aconteça. Eu quero fazer uma analogia sobre aquilo que aconteceu, aquele primeiro modelo de ensino médio, de novo ensino médio que foi proposto e que a gente tem agora. Aquele modelo era um modelo bastante interessante, só que ele não atendia a grande quantidade de escolas públicas, principalmente. Por quê? Porque ele exigia laboratórios, ele exigia professores com algum tipo de especialização, ele exigia estrutura que realmente as escolas particulares têm e as escolas públicas não têm. Então, esse novo ensino médio, ou esse novíssimo ensino médio, ele vem para alterar um pouco, para tentar diminuir essa distância entre aquilo que é apresentado nas escolas particulares com relação às escolas públicas. Talvez esse ganho maior tenha sido exatamente nas disciplinas optativas, né? Esse modelo que a gente tem hoje, que foi aprovado agora, recentemente, no dia 9, foi para a sanção do presidente da República, ele tem também dois blocos, como acontecia anteriormente. Um bloco de disciplinas obrigatórias e um bloco de disciplinas optativas. No modelo antigo, a quantidade de horas para as disciplinas optativas era muito grande, exigindo da escola uma infraestrutura e um investimento bastante alto, que não acontecia com as escolas públicas. Então, o que acontecia? Os alunos estavam perdendo os conteúdos que são conteúdos essenciais e não estavam ganhando, né, em relação às matérias ou disciplinas optativas, ou seja, perdia dos dois lados. Nesse modelo, com o aumento do número de horas para as matérias obrigatórias, isso faz com que realmente os alunos das escolas públicas possam ter um conteúdo maior e, sim, poder ser um pouco mais competitivo em relação ao mercado de trabalho e também a Enem, a vestibulares e assim por diante. Diante dessa mudança e refletindo as propostas que foram apresentadas anteriormente, o senhor acredita que o modelo ideal seria o de garantir uma mão de obra rápida para ingresso no mercado de trabalho ou sustentar de uma forma mais adequada essas matérias básicas que fomentam o espírito crítico, que dão mais alternativas para esse jovem eventualmente se direcionar para a estrutura acadêmica que a gente conhece, que é sair do ensino médio, buscar a faculdade, tentar seguir, né, esse caminho aí da educação por mais tempo, ao invés de direcionar de imediato para a mão de obra, para o mercado de trabalho pós-ensino médio. Como é que o senhor avalia isso? O que seria o ideal para esse estudante que está no ensino médio? Claro que consideradas as peculiaridades de cada família, mas considerando o mundo ideal, né? O que seria o mais adequado? Um modelo que prepara uma mão de obra para seguir direto para o mercado depois do ensino médio, ou aquele que prepara um aluno para estar em grau de paridade e competitividade
tanto do ensino público quanto privado, e largar para uma faculdade? Pois é, essa é uma questão interessante e a sua pergunta faz muito sentido. Por quê? Porque nós estamos olhando uma realidade brasileira que é uma realidade muito dispara, ou seja, nós temos uma concentração enorme de renda e esses estudantes que fazem parte desse grupo, desse pico da pirâmide, eles são muito privilegiados e nós temos depois uma quantidade imensa de estudantes que estão em escolas públicas com dificuldades, com uma série de estruturas aí que precisam ser construídas para que eles possam seguir, né? O que me parece que é interessante que a gente possa discutir aqui é que houve também um incentivo maior nesse pacote que chega para que a gente tenha o ensino técnico, ou seja, para que este menino, esta menina, possa fazer o ensino médio com a possibilidade de fazer também o ensino técnico, ou seja, ele aí sim vai ter possibilidade de chegar no mercado de trabalho um pouco mais de segurança, porque o ensino técnico ele permite com que realmente esse menino possa ir direto para o mercado de trabalho. E esse ensino técnico, ele hoje está sendo oferecido em inúmeras áreas, na área da saúde, na área da tecnologia, na área de humanas, inclusive, para que esses meninos possam trabalhar em institutos, em organizações, em órgãos públicos e assim por diante. Então, há um movimento nesse sentido. Então, eu entendo que hoje a gente tenha dois grandes modelos. Um modelo por ensino técnico, onde esse menino vai ser, sim, preparado para o mercado de trabalho, e isso pode ser uma demanda que a própria família traz, e isso vai ser oferecido pela escola pública, ou seja, a escola pública vai poder oferecer o ensino técnico em grande escala, o que realmente garante que esse menino possa entrar mais rapidamente no mercado de trabalho, e vai oferecer o ensino tradicional, que aí sim, para aquelas famílias, para aquele grupo de pessoas que entende que o seguir, o continuar o estudo é uma opção clara, que ele possa ir a uma faculdade, que ele possa realmente estudar. Então, esse é um outro ganho que esse novíssimo ensino médio trouxe, a possibilidade, um incentivo para que as escolas públicas possam oferecer o ensino técnico, dando sim, aí sim, a possibilidade desse menino, dessa menina ir mais rapidamente para o mercado de trabalho. Então, eu acho que vem a consertar um pouco esse desenho que estava sendo proposto, onde a gente não tinha nenhum incentivo para o ensino técnico e nem uma formação mais forte para aquele menino, aquela menina que quisesse seguir, ir para um vestibular, para uma faculdade e assim por diante. Então, quando a gente desmonta esse modelo e realmente centra foco naquilo que é, bom, se o seu projeto de vida é ir para o mercado de trabalho logo, pela realidade que você vive, pela sua estrutura familiar, ou pelo seu desejo mesmo de ir para o mercado de trabalho rapidamente, você tem um ensino técnico oferecido nas escolas públicas. Se o teu intuito é seguir o estudo, ir para uma faculdade, você também tem na escola pública uma oferta que permite que você seja mais competitivo, que você possa chegar mais perto daqueles meninos e meninas que fazem escolas particulares. Então, eu acho que tem aí um caminho que, se realmente for colocado em prática, vai dar oportunidades para esses dois grupos, né, dando oportunidades reais para esses dois grupos. Ganhamos com essa reforma? Ah, sem dúvida que ganhamos. Aquele modelo que, inclusive, tinha coisas como as matérias optativas, né? Que era assim, projeto de vida, tinha lá uma disciplina chamada, que as escolas ofereceram, projeto de vida, visualização da realidade, que eram disciplinas que eram oferecidas, e você que é pai, você que é mãe que está nos assistindo, sabe disso, que eram disciplinas um pouco, tinham um proveito muito baixo para os meninos e meninas. Eram disciplinas que estavam ali muito mais para cumprir horário, cumprir grade horário. Isso muda. Por quê? Porque as disciplinas optativas agora, elas estão focadas no aprofundamento, isso é importante. As disciplinas optativas estão focadas no aprofundamento das disciplinas que são obrigatórias. Ou seja, não está na lista das disciplinas obrigatórias espanhol, né? Vocês que são do Sul, em que vocês estão cercados aí por países de língua espanhola, necessário que os meninos aprendam espanhol, saibam falar alguma coisa de espanhol para se comunicar, inclusive, nessa realidade que vocês estão inseridos. Essa disciplina espanhol, por exemplo, pode ser colocada como uma disciplina optativa. É possível que isso aconteça. Matemática, na área da tecnologia, ou seja, essa matéria optativa pode ser ligada à área de tecnologia, de programação de
de internet, de computador, de construção de aplicativos, ou seja, há uma abertura para que a gente possa realmente trazer esse ensino, esse novíssimo ensino médio, mais presente dentro de uma realidade de cada uma das comunidades. Então, eu acho que houve um ganho, sim. Eu sou otimista nesse processo. Muito obrigada, então. Conversei com o professor, doutor em Educação Ismael Rocha, sobre essas alterações no novo ensino médio. Agora novíssimo, né, professor? Agradeço pelas suas informações. Um abraço a todos vocês e vamos também vigiar para ver se todas estas coisas serão colocadas em prática de verdade. Esse é o nosso papel como cidadão. Um abraço a todos vocês. Tá certo, então, muito obrigada ao professor Nunes. Então, novo ensino médio novíssimo, né, como nos atualizou aí o professor Ismael, em prática já a partir de 2025, esperamos, e como ele mesmo disse, é importante que os pais e toda a sociedade estejam vigilantes no cumprimento dessa nova proposta apresentada e já aprovada no Congresso Nacional, né, e aguardando aí então a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Obrigado, Thelma, pelas informações, por esses esclarecimentos, né, trazendo algumas diretrizes sobre o novo ensino médio. Havia realmente muitos questionamentos sobre essa reforma anterior e certamente muitas incertezas também agora com essa nova mexida no nosso ensino no país. Então é importante a gente acompanhar, como a Thelma mencionou, né, e o doutor também, para que os pais estejam atentos, acompanhando os seus filhos, e para que entendam também adequadamente como que vai funcionar esse novo formato de ensino. Recadinhos da nossa audiência, o Alan da Rosa está mandando mensagem aqui no nosso YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo, dizendo o seguinte: boa tarde, peço que a Prefeitura dê uma olhada na ponte da Forqueta, pois a mesma está caindo a cabeceira da ponte, pode ser um perigo para todos que transitam. Obrigado, Alan, pela tua participação. Vamos aqui para a tela, recados da nossa audiência também no WhatsApp. O Felipe, aqui na rua João Fioravante Machado, bairro Promorar, tem esses canos de encanamento fluvial que estão há mais de um ano aqui na rua. Cadê a obra? Então tá ali os canos, né, estão aguardando para serem usados, já tem alguns que estão quebrados, não sei em que condição isso ocorreu, mas uma vez que os canos ficam aí jogados, sem uso, vão deteriorando, daqui a pouco nem dá para usar mais, né? Obrigado, Felipe, pela tua participação. Quem mais? Uma mensagem aqui anônima destacando o seguinte: dia 16 eu tinha uma consulta em Santa Cruz do Sul, sou paciente oncológico. O transporte passou e me deixou na parada. Queria saber o motivo, mas ligar para a Secretaria de Saúde não adianta, porque eles não atendem. A gente pede então mais detalhes a essa telespectadora, manda mais detalhes para a nossa produção, vamos buscar alguma resposta e espaço aberto aqui também para a Secretaria Municipal de Saúde para dar um retorno sobre esse caso. O Milton está participando aqui, manda um abraço para o meu pai, Ciro Sartório, que hoje completa 94 anos. Então, seu Ciro, felicidades, muitos anos de vida, que Deus lhe conceda boa saúde, né? E todo o ânimo. Daí a mensagem então do Milton, seu Ciro, celebrando essa marca super especial, 94 anos, receba o nosso abraço, nosso carinho também de toda a equipe aqui do NT Sul e da TV Novo Tempo. Júlia, também participando com a gente, feliz aniversário para minha irmã Giovana, que completa seus 18 anos hoje, assista a TV Cachoeira quase todos os dias. Obrigado, Júlia, pela tua participação com a gente e felicidades aí para a Giovana nesta marca especial de 18 anos. O NT Sul vai ficando por aqui, outras informações em todas as nossas redes sociais, no Facebook, no YouTube e também no Instagram. E a gente volta a se encontrar novamente amanhã a partir do meio-dia. Fique com a Novo Tempo, canal da Esperança. Tchau!